Olá, queridos, juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. Que bom poder estar com você novamente. A lição de hoje tem como título A Coalizão de Babel. Porém, antes de avançarmos, como sempre, falemos com Deus. Senhor, ilumina nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. O mundo tem acompanhado o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, uma guerra. E a história registra várias guerras. Porém, um dos primeiros registros históricos de uma guerra está em Gênesis capítulo 14, versículo 2, exatamente. Nós encontramos ali quatro exércitos ali da Mesopotâmia e da Pérsia contra 5 exércitos cananeus. Mas vemos que este conflito, ou grande conflito, como diz o versículo 9, se dá de acordo com o verso 4 e 5, porque os povos cananeus se rebelaram contra os seus suzeranos, os babilônios. Exatamente isso. E aí então se desenrolou um grande conflito. E o versículo 8 fala que os reis de Sodoma e Gomorra também se envolveram neste conflito. E é aqui que nós vemos já com essa citação de Moisés que o personagem central, né, desta narrativa, Abraão, entraria na história. E falando sobre Abraão, né, vemos que logo de cara neste conflito, ele não aparece, ele não se envolve nesse conflito. E por que isso acontece? Por que ele não se envolve de cara nesse conflito? Porque a narrativa não traz ele, porque ele morava ali em Canaã. E vemos que vários povos ali de Canaã foram atacados, né, por estes exércitos da Mesopotâmia e da Pérsia, foram atacados ali pelos babilônios. Por que isso não ocorre? Bom, o fato é, queridos, que esta disputa de terra, né, essa busca por conquistar poder, por conquistar território, era, era algo que os povos buscavam alcançar por meio da força, por meio da espada, por meio da guerra. Mas Abraão, ele recebe a terra do Senhor e ele recebe a terra como um dom da graça. Isso é bastante interessante ver a postura de Abraão como de alguém que estava confiando totalmente no Deus que lhe concedeu posse da terra. Abraão, ele descansa no Senhor, na certeza de que aquilo que Deus lhe concedeu ninguém iria tirar. E por que esta certeza? Porque ele estava vivendo de acordo com a vontade de Deus, ele estava alinhado com o Senhor. Enquanto os outros tentam alcançar a posse da terra por meio da espada, por meio da força, pelos seus próprios méritos, Abraão não confia em seus próprios méritos, mas confia na graça de Deus, mas confia no Senhor. A terra foi dada a ele pelo Senhor e Deus então iria protegê-lo e iria garantir a ele a posse da terra. Isso é confiança em Deus. Chama a sua atenção para o fato de que no versículo 12, a partir do versículo 12, o sobrinho de Abraão, ele aparece dentro da narrativa. E é dito ali no versículo 12 que ele foi levado cativo e também levaram os seus bens, as suas posses. Aqui eu chamo a sua atenção. Você está lembrado que a separação, né, quando Ló se separa de Abraão, ele se separa por conta do foco dele nas coisas materiais? Exatamente. Ló, ele estava buscando, né, somente as coisas terrenas e deixando de lado as espirituais. Ele queria alcançar, né, posse de muitas coisas nessa terra, posse de materiais. E agora no versículo 12, do capítulo 14, é dito que o levaram cativo e também levaram os seus bens. E aqui eu pergunto a você, né? De que vale você acumular
bens e tesouros nessa terra e deixar de lado o maior de todos os tesouros, que é a vida eterna. Porque os tesouros materiais, vem o ladrão e leva, e leva mesmo, e você de repente se vê desprovido de tudo aquilo que você acumulou ao longo da vida. Por isso, queridos, é muito importante nós focarmos na nossa vida espiritual e acumularmos os tesouros lá no céu. Mas perceba a atitude de Abraão. Agora, diante da notícia de que o sobrinho estava preso, ele se prontifica a ir libertar o sobrinho. Perceba que ele não guardou nenhum ressentimento quanto ao episódio que havia acontecido entre ele e o sobrinho. Ele se dispõe, ele pega ali 318 homens preparados para a guerra, nascidos em sua casa. Você vê que ele tinha condições de ir à guerra, mas é nesse momento que ele entra nesta guerra não para buscar benefício próprio, mas para beneficiar as pessoas que ele amava, as pessoas que estavam ao redor. E ele vai, juntamente com alguns alinhados, e num assalto de noite contra Kedor Laomer e contra os que estavam com ele, ele consegue então feri-los e libertar o sobrinho. Aqui nós vemos realmente o quanto Abraão ele era uma pessoa nobre, de uma atitude nobre, um verdadeiro servo de Deus. Temos muito a aprender com esta vitória. Vemos que a vitória foi alcançada, mas essa vitória foi alcançada porque Deus estava com Abraão. Assim como Deus concedeu a posse da terra, assim como Deus concedeu os bens materiais a Abraão, Deus também concede a vitória contra os seus inimigos, né? Foi Deus que deu a vitória a Abraão. Vemos que sempre o Senhor, Ele está à frente de nossa vida para nos conduzir e para nos abençoar. Quando estamos alinhados de acordo com a vontade de Deus, as bênçãos são derramadas. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.